Fundos imobiliários. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta tanto assim, mas o fato é que o número de investidores nesse tipo de investimento bateu recorde em 2023. Saímos de 208 mil investidores em dezembro de 2018 e 5 anos depois, em dezembro de 2023, já são mais de 2,5 milhões de pessoas investindo nessa modalidade de fundos imobiliários. Trouxe para vocês aqui também o índice IFIX, que é o índice principal dos fundos imobiliários aqui do nosso país. E podemos observar que somente aí no último ano tivemos um aumento de mais de 22% na questão aí dos fundos imobiliários. E se a gente aumentar um pouco mais essa janela do tempo aí, colocarmos para 5 anos, esse aumento chega a quase 37%. Ou seja, nos últimos anos, investir em fundos imobiliários tem sido um bom negócio. Então, temos aí o mercado na sua máxima histórica e também um número crescente de investidores. E isso significa que o cenário aí futuro dos fundos imobiliários tem ficado cada vez melhor. Mas bora comigo que eu vou te mostrar agora os top 3 fundos imobiliários que valem ouro. Meu nome é Duliane Silva e o meu intuito é ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro e a alcançar a tão sonhada independência financeira. E é por isso que desde já te peço aquela velha ajuda de sempre, hein? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação, vai lá, é rapidinho, mas é de extrema importância. E agora, bora comigo para a tela. E já estamos aqui na apresentação que eu fiz especialmente para você, e o nosso primeiro fundo imobiliário que vale ouro é o KNCR11, que é um fundo imobiliário de papel, ok? A cotação atual desse fundo imobiliário está em R$ 102,85 e o seu dividend yield acumulado nos últimos 12 meses está em 12,79%. E o dividend yield nada mais é do que a rentabilidade dos dividendos, é o que vai ali para o bolso do investidor, ok? E o seu PVP está em 1,02. PVP é o preço sobre valor patrimonial, esse indicador responsável por nos mostrar se estamos pagando mais caro, mais barato ou preço justo por esse fundo imobiliário, tá? No caso do KNCR, nesse momento, como ele está marcando aí um pouquinho acima de 1, significa que ele está sendo negociado mais caro do que realmente ele vale. Se estivesse sendo negociado aí com seu PVP abaixo de 1, significaria que ele está sendo negociado mais barato, e se estivesse em 1, significaria que ele está sendo negociado aí no seu preço justo, tá bom? E a liquidez média diária desse fundo imobiliário está em mais de 10 milhões de reais sendo negociados ali todos os dias. E a liquidez nada mais é do que o ato de você transformar esse ativo em dinheiro de forma rápida, para não correr o risco de ficar com ele preso na sua carteira. Então, se a liquidez dele é grande, significa que tem um grande número de pessoas interessadas tanto em comprar quanto em vender cotas desse fundo imobiliário, ok? Ele tem tido também uma variação positiva nos últimos 12 meses de mais de 20%. E o seu dividend yield de um mês está em 0,92%, ou seja, quase 1% ao mês de rentabilidade. E somente nos últimos 12 meses ele tem entregado uma rentabilidade de 12,79% e totalmente livre de impostos. Tem como gestora a Quineia, que faz parte aí do Banco Itaú e também é uma das gestoras de fundos imobiliários aí mais conhecidas nesse ramo. Esse fundo imobiliário teve início em outubro de 2012 e agora está completando 11 anos de funcionamento. E essa informação, como eu sempre falo para vocês, é importante de ser verificada, porque um fundo que já tem muito tempo de história significa que ele já passou por diversas crises, cenários e conseguiu se manter, e isso é fundamental. Esse fundo imobiliário também tem o seu diferencial, porque enquanto a maioria é indexado ali ao IPCA, né, esse fundo imobiliário
o seu indexador é o CDI. Temos aqui também essas informações que eu coletei ele diretamente do relatório gerencial do fundo imobiliário, que é a sua alocação por setor. E esse é um dado extremamente importante da gente verificar, porque precisamos ver a sua diversificação. E no caso aqui, ele tem um portfólio bem diversificado, sendo 56,3% em escritório, 26,3% em shoppings, 12,6% no residencial e 4,8% em logístico. E trouxe vocês para essa tabela onde consta o histórico dos últimos 12 meses do pagamento de dividendos desse fundo imobiliário. E podemos verificar aqui que ele sempre tem pago acima de R$1. Porém, isso não vai se manter por muito tempo. Afinal de contas, a nossa taxa Selic vem caindo cada vez mais. E o CDI, que é outra taxa, que é um indexador desse fundo imobiliário, acompanha a taxa Selic. E como elas estão caindo, a rentabilidade desse fundo imobiliário também tende a cair. Então, pessoal, fiquem muito atentos com relação a fundos imobiliários de papel, ok? E só para trazer a informação completa para vocês, eu trouxe aqui o detalhamento do gráfico diretamente retirado ali do site do Banco Central, onde mostra as quedas que vem acontecendo na nossa taxa Selic. E nesse momento, em março de 2024, chegamos aí a 10,75%. E a intenção é que até o final do ano a gente chegue aí a uma taxa Selic de 9%. E o nosso segundo fundo imobiliário que vale ouro é o VISC11, do segmento aí de shoppings, tá? Atualmente a sua cotação está em R$ 123,57. Tem entregado um dividend yield, ou seja, uma rentabilidade acumulada aí dos últimos 12 meses de 8,90%, que é um ótimo dividend yield para fundo imobiliário desse tipo de segmento, ok? O seu PVP está em 0,97, ou seja, ele está sendo negociado aí, vendido mais barato do que realmente ele vale. E PVP descontado assim vai ficar cada vez mais raro de se ver, novamente por conta da queda da taxa Selic. Porque quando essa taxa vem caindo, fundos imobiliários, principalmente de galpões e shoppings, tendem a se valorizar mais e por conta disso vão ficando cada vez mais caros. Sua liquidez média diária está em mais de 14 milhões de reais, então você não vai correr o risco de ficar com esse ativo preso na sua carteira de forma alguma, porque ele é muito negociado, tem muitas pessoas interessadas em comprar e vender esse fundo imobiliário. E teve uma variação nos últimos 12 meses positiva de 32,40%. E nos últimos 12 meses, conforme a gente viu, ele tem entregado um dividend yield totalmente livre de imposto de renda de 8,91%. Esse fundo imobiliário teve início em março de 2014, ou seja, ele já se completou aí 10 anos de funcionamento. Então todos os fundos que eu trouxe aqui para vocês, eles são fundos imobiliários que já têm um vasto histórico para a gente estar analisando. E até 31 de janeiro de 2024, ele estava com 294.965 cotistas, investidores desse fundo imobiliário, e isso tem crescido cada vez mais. Trouxe aqui para vocês também o histórico da distribuição de dividendos desse fundo imobiliário. Se a gente verificar, ele vem aumentando gradativamente o pagamento dos seus dividendos e agora, desde outubro de 2023, ele tem pago R$1 de dividendos por cada cota. Então, se você tivesse uma cota desse fundo imobiliário, desde outubro você estaria recebendo aí R$1 de dividendos totalmente livres de imposto de renda desse fundo imobiliário. Trouxe também a estimativa, ou seja, a projeção de pagamentos de dividendos que esse fundo imobiliário pretende pagar até junho de 2024. Então ele vai ficar nessa média aí de no mínimo R$1 e no máximo R$1,10 de dividendos por cada cota. E diferente do KNCR11, conforme a gente viu anteriormente, que tende a diminuir os seus rendimentos por conta da taxa Selic, o VISC11 é totalmente ao contrário, ele tende a se valorizar com a queda da taxa Selic. Já que a taxa Selic vai caindo, isso vai aumentando
aumentando o poder de compra, tem mais dinheiro em circulação aí no mercado e as pessoas com certeza vão aumentar aí também as suas saídas, os seus passeios. E isso envolve o VISC11, já que ele é um fundo imobiliário de shoppings. Trouxe para você ver também um pouco dos shoppings que fazem parte da carteira do VISC11. Podemos verificar que ele tem uma diversificação muito grande, tendo imóveis aí tanto em Presidente Prudente, Porto Velho, Campinas, Vila Velha. Temos outros também aqui como Florianópolis, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belém, Salvador, Brasília. Então sim, esse fundo imobiliário é um fundo sólido e que também tem uma diversificação regional muito grande. E já passando aqui para o nosso terceiro fundo imobiliário que vale ouro, temos BTLG11, que é do segmento aí de galpões logísticos. Atualmente a sua cotação está em R$ 105,65, tem entregado uma rentabilidade acumulada aí nos últimos 12 meses de 8,64%. O seu PVP está sendo negociado aí acima de 1, ou seja, 1,06, o que nos mostra que ele está sendo negociado mais caro do que realmente ele vale. E isso vai ficar cada vez mais frequente por conta da queda da taxa Selic. Sua liquidez média diária está em quase 19 milhões de reais sendo negociados aí diariamente. E ele teve uma variação positiva nos últimos 12 meses de 24,88%. E tem entregado somente num único mês um yield de 0,72%. Fiz umas pesquisas ali na internet e trouxe algumas matérias para vocês verificarem, como essa, por exemplo, que lojas online no Brasil terão mais de 100 milhões de clientes em 2026. E podemos observar também nesse gráfico aqui, que é o gráfico de vendas online, que até 2019 ali andava mais ou menos de lado, porém, quando chegamos no ano de pandemia, que foi ali em 2020, essas vendas online tiveram aquele boom, até porque as pessoas ficaram presas ali em casa, tiveram que ficar confinadas e não pararam de comprar, simplesmente mudaram a forma que faziam essas compras. Então, em vez de ir ali na loja física comprar, todas essas compras passaram a ser de forma online, através ali da internet. Mas afinal de contas, o que isso tem a ver com BTLG11? Tem tudo a ver, até porque se temos mais lojas online, mais clientes, isso significa que essas lojas vão precisar de mais galpões logísticos e é aí que entra o nosso querido fundo imobiliário. Porque o BTLG11 vai oferecer os galpões que essas empresas precisam para estar estocando ali os seus produtos, para facilitar essa chegada dessas mercadorias ao consumidor final. O valor patrimonial desse fundo imobiliário está a R$ 98,17, ou seja, o preço justo desse fundo imobiliário seria esse de R$ 98. Porém, conforme a gente viu anteriormente, ele está sendo negociado a R$ 105,65. E por que isso acontece? Isso acontece justamente porque os investidores veem qualidade nesse fundo imobiliário e aceitam pagar mais caro por ele. Atualmente, esse fundo imobiliário possui aí 23 imóveis, o seu WALT está em 5 anos. O WALT nada mais é do que a média de tempo dos contratos desse fundo imobiliário. Então, se a gente juntar todos os contratos desse fundo imobiliário e fazer uma média, significa que temos aí 5 anos de contrato. E isso é excelente, esse dado é muito legal de se ver, afinal de contas, a partir daqui a gente consegue ter uma previsibilidade de receita muito maior. Sua vacância financeira está em 1,6%. Nos fundos imobiliários de tijolos e galpões, a gente tem dois tipos de vacâncias diferentes: a vacância física e a financeira. A vacância física desse fundo imobiliário nesse momento está em 2%. E essa vacância nada mais é do que o está vago, né? Então, se esse fundo imobiliário possui 23 imóveis, significa
que 2% dele estão desocupados. E nós, como cotistas desse fundo imobiliário, queremos que essa vacância chegue a zero. Afinal de contas, queremos todos os imóveis alugados, gerando ali dividendos para nós. Porém, se essa vacância chegar ali até 10%, é considerado uma vacância física controlada, ok? Já a vacância financeira é responsável por nos mostrar quantos desses inquilinos que alugaram esses imóveis estão pagando em dia corretamente. Afinal de contas, não adianta nada aquele imóvel estar alugado se o inquilino que está lá está deixando de pagar corretamente o aluguel. Então, no caso desse fundo imobiliário, sua vacância financeira está bem pequena, totalmente controlada aí em 1,6%. Trouxe aqui também o histórico de distribuição de dividendos desse fundo imobiliário referente ao segundo semestre de 2023, com projeção para o primeiro semestre agora, ou seja, os primeiros 6 meses de 2024. E podemos ver aqui que ele tem a intenção de pagar no mínimo 74 centavos de dividendos e no máximo 78 centavos de dividendos. Então fica nessa média aí entre 74 e 78 centavos projetados, né, com a intenção de pagar até junho de 2024. E como nós temos aqui o histórico somente até dezembro, que ele tem conseguido pagar, né, tem conseguido manter essa projeção, eu trouxe também aqui o histórico de janeiro de 2024, fevereiro e também de março, para a gente estar mais atualizado. E podemos verificar que sim, esse fundo imobiliário tem conseguido manter a sua promessa de pagar aí entre 74 centavos e no máximo 78. Em janeiro ele pagou aí 81 centavos de dividendos por cada cota, na verdade ele conseguiu pagar até acima, né? Em fevereiro ele pagou 78 centavos e agora em março ele pagou 76 centavos. Agora diretamente aqui do relatório gerencial do BTLG, eu vou deixar passando aqui para vocês verem um pouco do portfólio desse fundo imobiliário com todos os galpões que esse fundo possui na sua carteira. Então, se você por acaso é iniciante aí nesse mundo de investimentos, os fundos imobiliários vão te ajudar de várias formas. A primeira delas é porque você investe agora e no próximo mês você já começa a colher o fruto desses investimentos. Você consegue começar a investir com pouco dinheiro, já que temos disponíveis aí no mercado bons fundos imobiliários e você consegue adquirir esses fundos por menos de R$10. E o rendimento desses fundos imobiliários, ou seja, os dividendos, são totalmente livres de imposto de renda. E isso, com certeza, atrai muitos investidores iniciantes, porque, afinal de contas, facilita bastante a nossa vida. Agora, se o seu caso for diferente, se você já investe há algum tempo aí e está procurando construir uma renda passiva, os fundos imobiliários também vão te ajudar muito nessa questão. Afinal de contas, os rendimentos desses fundos são mensais, então todos os meses você vai conseguir receber ali os dividendos e isso vai te ajudar a construir aquela renda passiva mensal que cai ali na sua conta todos os meses e que futuramente pode vir a se tornar a sua aposentadoria. E agora me conta, você possui algum desses fundos imobiliários em carteira ou pretende ter algum dia? Deixe para mim aqui nos comentários porque eu estou curiosa para saber. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo e sim somente de caráter educacional. Eu espero que você tenha gostado, aguardo você nos próximos vídeos, bons investimentos e até mais. Tchau, tchau!